programa Crônicas de Alegrete. Um programa que coloca em pauta temas de interesse. Crônicas de Alegrete. Com a realização de obras urbanas e rurais. Ninguém quer pagar nada, não tinha para ninguém. 467, fones 34 26 1307 e 991 12 76 33. Campanha em Pirocai tem para venda. Meu pai não entra com 100 quilos, e carneiros o comércio dele, o outro entra com 100 Supergasbras, na Avenida de Araju 348, com tela entrega Gente, tem condição, ele fica apertado, né? 1993. Supergasbras, a mais antiga de Alegrete. O Eninho, Nosso guia, o Eninho entra com 100, meu pai com 150, não tem interesse? Qualidade. Bom dia, comunidade alegretense. Bom dia, amigos da cidade do campo. Estamos iniciando mais um Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora. Estamos aqui na bancada, eu e o Coronel Castro. O Coronel Ronaldo já está com 2 VO, 3 VO é caçado, né? Não pode dar 3 VO seguidos. Quero parabenizar aqui meu amigo Hélio Alves, que voltou do Quinto dos Infernos pela 3ª vez, sem a ajuda do Eurico Miranda. Então, por isso, os parabéns, porque já o Coronel Castro está com... É que nem o voto do PT ao Eduardo Leite. É um voto com ressalva. Então, o teu parabéns é com ressalva, porque tu foi puxado pelos cabelos, não tinha ficado lá da 2ª divisão. Nós ficamos a 1 ponto do Grêmio, 64 pontos. Nós ganhamos 2 pontos do Sport. Depois, na quarta-feira, foi o julgamento. Então, o Vasco subiu com méritos, está com um patrocinador de muito poder financeiro. Então, nós vamos começar a contratar agora. O Internacional tem que se cuidar, que nós estamos de olho em alguns jogadores do Inter. Nós gostamos. E o Grêmio, eu desejo boa sorte para o Hélio Alves, né? Sofreu muito. Já é um homem velho, ficar sofrendo assim, né? Não é muito bom. Mas estamos de volta, viu, doutor? E agora eu quero ver nos segurar. Mas tá bem. Queremos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Estamos agora com mais uma grade aí para quem estiver disposto a patrocinar. Nós estamos com um local vago ainda para patrocinar o programa. Então os interessados podem entrar em contato conosco. Queria iniciar hoje falando do acontecimento agora de segunda-feira, aonde o vereador Wagner Fam propôs a homenagem da sessão, dedicar a sessão de segunda-feira passada às pessoas, aos trabalhadores que estão legitimamente com a manifestação em rua. Movimento pacífico, ordeiro, sem dinheiro público. Legal. E absurdamente ele foi cortado, sem fundamentação legal pelo presidente da casa, sem sequer, só faltou dizer assim, vai procurar tua turma, aqui não tem. Então a gente vive um momento de tanto cerceamento de defesa, de tanta censura, de tanto absurdo, que as coisas acabam virando banal, né? A gente não pode esquecer que nessas manifestações, talvez mais de 50% do PIB do Alegrete estão nas manifestações. Boa parte das pessoas que estão nas manifestações aqui em Alegrete, eu estou me referindo aqui porque a dedicação de sessão foi para essas pessoas aqui de Alegrete, são os maiores geradores de emprego aqui de Alegrete. Então acho que merecem todo o nosso respeito, porque inclusive o vereador que contestou de uma forma do tipo autoritária,
dinheiro que ele bota no bolso vem desses produtores, desses empresários, pessoal da indústria aqui de Alegrete. Então ele deveria respeitar o povo que paga o salário dele. Talvez, se ali estivesse alguém acampado, talvez num campo alheio, produtivo, onde botassem fogo, onde ateassem fogo nas casas, onde fosse um movimento sem CNPJ, sem responsabilidade alguma, ilegítimo, que é manipulado por presidiários, que inclusive os líderes do movimento já foram pegos com tráfico de armas, talvez ele desse com louvor ainda, a dedicação da sessão com louvor, se fosse para esse público. Eu quero aqui deixar bem claro, porque o que essas pessoas adoram distorcer, eu não vinculo os pequenos produtores que estão nos assentamentos com o MST. MST é uma coisa, os produtores são outra. Até porque quem produz não se adapta com o movimento do MST. Porque o MST é um movimento que fica girando, né? As pessoas não param em lugar nenhum. O negócio é invadir terra produtiva e fazer baderna. Os produtores não têm tempo nem de baderna. Estão sempre na terra produzindo porque tem que tirar dali seu sustento. Principalmente porque eles não têm o titulação de propriedade que o MST luta sempre contra para poder escravizar as pessoas. A titulação da terra é a carta de alforria que todo pequeno produtor que vive nesses assentamentos quer. Então, antes que distorçam o que eu estou falando aqui, é importante que eu diga, eu separo muito bem os assentados do MST. Os assentados são legítimos, o MST é um movimento ilegal. O MST é um movimento criminoso até, né? Vamos dizer assim. Eles invadem propriedade, destroem o maquinário, sacrificam os animais, botam fogo. São criminosos, são baderneiros, sempre foram. Eles não têm aceitação pela sociedade. Se tu fizer uma pesquisa junto à sociedade brasileira, 90% repudia veementemente o MST. Não tem nenhum tipo de... não encontra nenhum tipo de apoio, de aceitação junto às pessoas sérias de bem desse país. A gente vive realmente um momento de muito autoritarismo, Alexandre, por parte do STF, do TSE. As pessoas estão fazendo uma manifestação que é legítima e é prevista na Constituição. É pacífico. Não está interditando via alguma, não está ferindo o direito alheio. As pessoas têm o direito de se reunir e se manifestar. Ficou uma corja, mais de um ano acampada em frente à Polícia Federal lá em Curitiba, pedindo para tirar um criminoso da cadeia. Não foi isso? O acampamento Lula Livre estava lá. Ficaram lá mais de um ano em Curitiba, lá na frente, financiando. Gozado que agora o TSE quer saber quem são os financiadores desses movimentos. Quem é que financiava aquele pessoal lá na frente da Polícia Federal, Machado, lá em Curitiba? Quem? Aquelas pessoas que ficavam ali, comida, barraca, né, com água, tinha que ter todo tipo de infraestrutura, de logística para manter aquele povo ali. Quem financiou foi dinheiro público. Pelo menos essas manifestações, se elas estão sendo financiadas, produtores rurais, servidores públicos, tem pessoas ali que têm as suas vidas, não dependem de nenhum movimento social, de nenhum financiamento espúrio, para que estejam ali brigando por essa causa, por esse ideal. E as liberdades estão sendo suprimidas. A cada dia nós estamos perdendo mais um pouco. O judiciário, a cada dia que passa, está avançando um pouco mais em cima das nossas liberdades. E as pessoas, por enquanto, estão achando graça. Eu quero ver, daqui a um tempo, quando essa água bater no pescoço de todo mundo. E aproveitando o que tu tinha falado no início do programa, esse programa aqui, Crônica do Alegrete, é a voz da direita. É o programa da família conservadora. Nós somos uma voz aqui em defesa desses ideais, dessas pautas que representam os nossos ideais, que é Deus, pátria, família, liberdade. Esse programa aqui precisa estar no ar. Nós precisamos do apoio daqueles que nos escutam, que nos ouvem,
Se agora nós perdemos algum apoio de patrocínio, as pessoas enfrentam dificuldades, às vezes não podem permanecer com as suas doações. Se a gente não conseguir esses patrocínios, novos patrocinadores, nós vamos ter que reduzir o horário do programa. Foi uma vitória conseguir que o programa fosse de 30 para 45 minutos. Gostaríamos até de mais tempo, mas para tanto precisamos de apoio financeiro. Nós temos que remunerar a rádio aqui, que não só oferece o espaço. Então precisamos da ajuda de todos. Aqueles que quiserem contribuir, não precisa ser uma alta soma. De repente um comerciante ou um empresário quer dar R$50, R$100, ele vai ser citado aqui no programa como patrocinador e vai nos ajudar a manter o programa. Nós precisamos da ajuda de vocês. Tá bom? Para que o programa continue no ar, para que a gente continue aqui fazendo esse debate. Nós fazemos um debate de direito, que é raro hoje na rádio e na televisão brasileira, até mesmo na imprensa escrita. É raro hoje um fórum, um espaço, né, para debatermos a agenda de direita. Precisamos desse espaço. Então contamos com a colaboração de vocês, você que pode nos ajudar. O Alexandre, pode procurar o Alexandre Machado. Eu queria até que você deixasse o teu telefone, viu, Alexandre? Deixar o teu celular, que o pessoal possa fazer contato, de maneira que a gente possamos manter esse programa no ar. Manter esse espaço aqui, que para nós é fundamental. Não é bom, Alexandre, tu deixar o teu telefone para aqueles que desejarem entrar em contato? É o 3421-2515. 3421-2515. A gente, ao encontro do que o Coronel Castro falou, que aos poucos a gente vai perdendo nossas liberdades e por enquanto as pessoas acham graça, uma minoria, mas acha. É importante nós dizer, para nós termos uma noção, que depois da gente perder alguma coisa é difícil recuperar. Se vocês analisarem recentemente, a ministra, uma das que toma tapinha na cara do presidente Lula, do ex-presidente Lula, falou nos maiores peripécias que eu já vi, que cercear direito das pessoas falarem é inconstitucional. Mas, embora fosse inconstitucional, ela ia votar a favor da censura até o dia 30. Um cara excepcionalíssimo, Carlos. Até o dia 30 de outubro. Então, para vocês verem, hoje já é 12, são 12? São 12. Hoje são 12 de novembro e continua. Continua livremente, censura, derrubando página de deputado. Já tem vários deputados aí que não podem se comunicar pelas mídias sociais porque foram derrubadas. O todo-poderoso, salve salve, ministro do STF, do TSE, eles dizem que a eleição acabou, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral continua mandando multar, não estou entendendo o que tem a ver as eleições com as manifestações, mas ele continua mandando. Agora já mandou dar multa de 100 mil por dia para as manifestações, certo? Eles vão entregar não sei para quem, porque todo mundo vai lá voluntariamente, ninguém é convocado para estar lá. Eu não sei como é que ele vai fazer, certo? Ele vai distribuir uma para cada uma das pessoas que estão lá. Então isso é importante que a gente faça essa análise para ver que no primeiro momento era algo simples, não, só um pouquinho, são só uns dias de censura, depois vai acabar e essa censura não está terminando mais. A Jovem Pan, a gente vê nitidamente que as pessoas estão falando constrangidas, com receio do que possam falar, porque a rádio pode vir a ser multada ou eles podem vir a ser multados. Só que é importante que a gente reflita mais uma vez. As urnas, elas precisam, não basta dizer que elas são seguras, elas precisam provar que são seguras. Tem um ditado que nós costumamos dizer sempre: quem não deve, não teme. Ou seja,
Para que esconder se não tem nada demais, está tudo certo? Para que os ditos logs lá, das urnas, ninguém pode tocar, ninguém pode saber? Aí precisou agora, a gente ver, as Forças Armadas tiveram que desmentir os ministros que quiseram dizer que as Forças Armadas disseram que não acharam nada. As Forças Armadas tiveram, pela terceira vez, tiveram que se manifestar. E uma nota dura, né, doutor? Porque distorcem o que eles dizem, o que eles põem nos relatórios. Agora, mais uma vez, nessa última manifestação das Forças Armadas, eles disseram que quem tem que dar a resposta é o Legislativo, que eles apoiam as manifestações ordeiras e pacíficas e legítimas, que a única coisa que eles discordam é que cerceiem os direitos de ir e vir, que nós conservadores também não somos a favor desse tipo de conduta. Só que é importante que nós saibamos que isso não começou agora. Todo mundo vem com esse papo, perderam as eleições, agora estão querendo virar mesa. Gente, em 2018, logo após, foi contestada as urnas mesmo com a vitória do Bolsonaro. Porque teve um hacker por 8 meses passeando por dentro do sistema eleitoral. Por 8 meses. E aí levaram 3 meses para responder, respondendo que foi apagado todo o rastro que foi deixado lá foi apagado. Isso foi gerado um inquérito da Polícia Federal, o famoso inquérito, aquele que não era sigiloso, que o senhor ministro Alexandre de Moraes tornou sigiloso para tentar incriminar o presidente Bolsonaro e o Felipe Barros na época. Então, depois disso, teve toda aquela mobilização do voto impresso, aonde o magnânimo ministro Barroso desceu até o baixo clero, que ele consideram os deputados, foram lá negociar para tirar de dentro da comissão que estava discutindo o voto impresso, deputados que eram a favor do voto impresso, para que o voto impresso não fosse aprovado. Depois disso, vieram várias manifestações pedindo transparência nas eleições. O que aconteceu? Agora, depois de tanto pedirem, aí depois convidaram as Forças Armadas para participar do processo eleitoral. Aí o que disseram? Não, vocês podem participar, vocês vão estar junto com a gente, só que vocês não toquem em nada. Não toquem nas urnas, não toquem no servidor, não toquem nos logs, não toquem em nada. Vocês ficam olhando à distância. Então, por que, se não tem nada de errado, por que esconder tanto? Por que nós, todo ato público, ele tem que ser publicizado? Por que o que estão dentro desses logs tem que estar por sigilo? E mesmo sem poder tocar nas urnas, sem poder tocar no servidor, sem poder mexer em nada, se constataram várias inconsistências. Várias inconsistências. Então, essa dúvida que está pondo o povo nas ruas, essa dúvida que vem há anos, desde o tempo da contestação, lá que o PSDB fez com a Aécio Neves, que a resposta veio que as urnas não podiam ser auditadas. Então, não é uma coisa que surgiu agora. O povo está desconfiado. A única coisa que poderia, para mostrar que esse cidadão, nem sei se dá para chamar de cidadão que ascendeu a presidente do TSE, era o mínimo que disse assim: povo brasileiro, fiquem tranquilos, nós vamos fazer uma devassa dentro do TSE. E se houver provada alguma irregularidade, tomaremos as medidas cabíveis. Quero que a Polícia Federal, o Exército e todos os especialistas na área estejam conosco. Nós não temos o que esconder. Nós desejamos eleições limpas. Pronto, estava tudo resolvido, o pessoal estava todo mundo em casa aguardando essa investigação. Mas todo mundo sabe que isso não vai ocorrer. Todo mundo sabe que tem algo escondido por trás disso. E é isso que a população quer saber. É direito deles de saber.
Eu não consigo compreender o porquê que se dizem que é tudo tranquilo, que é tudo seguro, que é tudo transparente. Agora, com todo o respeito à OAB, desde quando advogado tem capacidade técnica para dizer se a urna é segura ou não? Se fosse para nós analisarmos ali a questão legal de alguma coisa, tudo bem. Agora vai tudo que é órgão que às vezes não tem legitimidade para isso, vão chegar lá e não tem capacidade técnica para isso, vão lá e vão dizer, não, tudo é tranquilo, tudo é muito seguro. Tá, mas como é que o senhor faz para ligar o computador? Ah, não sei onde é que é. Então como é que a gente vai dar esse testemunho? Aí a gente dá mais validade para o testemunho de um leigo no assunto do que contestar profissionais formados no IME. Que o mundo inteiro vem atrás desses profissionais para levar para trabalhar aí, porque são técnicos capacitados. Aí que um técnico como esse fala, não tem nada... Ah, não, é mentira, é conversa fiada, é conversa para bem dormir. Aí qualquer um que diga que é segura pode falar, embora a especialização do cara fosse fazer canudinho. Então essa é a grande razão das pessoas estarem na rua. Esse é o grande motivo. E está tão simples de resolver. Basta abrir as portas. Olha, está aqui. Nós vamos acompanhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, analisar, tirar prova do que vocês quiserem, porque nós temos confiança que o processo é seguro. Ponto. Não é tão simples, Coronel? Olha, o que é simples no Brasil se torna extremamente complexo, complicado. E eu gostaria de fazer algumas observações em cima do que você disse. Primeiro, uma coisa que ficou bem clara, aqueles que criticavam, as pessoas que falavam sobre teoria da conspiração, sobre establishment, sistema, o mainstreaming vendido, né, que se vendeu. Olha, isso aí ficou bem claro, o sistema existe e é mau. E, como dizia o capitão o Coronel Nascimento, né, o sistema é mau e é foda, que me permita a palavra aqui. Mas é verdade. O sistema arrancou Jair Bolsonaro daquela cadeira de presidente. Ou praticamente isso já se consumou. O sistema todo se voltou contra o presidente nos 4 anos de governo. Em especial, nesse período eleitoral, isso ficou muito claro, até para a esquerda, até para aqueles que não querem aceitar, devem estar rindo agora do que eu estou falando, que se acham vitoriosos na presente eleição, mas a pura verdade, o sistema escolheu Lula. E eu nem sei se foi o Lula, talvez tenha escolhido o Alckmin. Lula seja só uma fachada. Porque o Lula agora mesmo ele deu algumas declarações que mostram a completa incapacidade dele de lidar com o mundo moderno, lidar com o mundo atual. Ele está completamente desconectado da realidade do mundo atual. As declarações que ele andou dando, andou derrubando até a bolsa, subindo o dólar. O Lula já quer furar o teto em 270 bilhões. Olha, o teto de gastos, a responsabilidade fiscal foi uma vitória da economia moderna, mundo afora, são medidas que permitem você conter a inflação, conter a alta de juros, a inflação. Isso permite que as empresas possam se planejar, possam contratar mais. Aí o Lula vem com um discurso aí em nome do social, que a gente também tem essa preocupação, mas observa que a economia é uma coisa muito complicada, é uma equação muito, muito complexa, não é assim. Eu não posso me preocupar somente com um aspecto em detrimento de outros. Tem que haver um equilíbrio muito grande. Você, para haver uma preocupação social, você tem que ter uma economia saudável, uma economia que esteja equilibrada, de forma que haja recursos para investimentos na área social. Tudo tem que ser feito de forma responsável. E tudo isso que tem acontecendo, viu, Machado? Muitos estão assustados com esse silêncio ensurdecedor do Congresso Nacional, em especial do Senado. Muitos entendem que o Senado se acovardou. Não se acovardou, isso tudo é pensado. É um sistema, eles não querem Bolsonaro. O Senado não quer o Bolsonaro.
Por isso o senhor Rodrigo Pacheco ficou em silêncio esse tempo todo, prevaricando de forma vergonhosa, de forma explícita, diante dos desmandos, dos crimes cometidos pelo senhor Alexandre de Moraes, à frente do TSE e no STF, que ele levanta de uma cadeira, vai para outra e consegue cometer crimes das duas. Né? Ele despacha para ele mesmo. Ele despacha para ele mesmo. Então, enfim, ele comete essas irregularidades graves, digamos assim, essas deturpações do texto constitucional, e ele faz isso a todo instante, todos os dias, e o Senado, que caberia fiscalizar as ações dos ministros do STF, da Suprema Corte, nada faz. Mas tudo isso aí é proposital. Não é uma ação, não é devido à covardia, não é isso. Isso é tudo, faz parte de um plano. E eu vi um debate muito interessante, Machado, esta semana na Jovem Pan, falando que em alguns casos no direito, a inversão do ônus da prova, como no caso do direito do consumidor, uma vez que o consumidor é a parte muito mais fraca, né, na relação com o empresário, então entende-se que o empresário, quando o consumidor faz uma reclamação, ele não precisa provar o que ele está, o reclamante não precisa provar aquilo que ele está reivindicando. Quem tem que provar é o empresário, que seria o lado mais forte. E nesse caso, todos somos clientes do sistema eleitoral brasileiro. E cabe, nesse caso, a inversão do ônus da prova. Eles têm que provar que o sistema é limpo, que o sistema é seguro, é confiável. Por que não fornecer os códigos-fonte? Esse código-fonte tinha que estar publicado nos jornais de grande circulação. Qualquer um deveria ter acesso a isso aí. Mas não. Quando você não consegue abrir o código-fonte, você não entra na biblioteca ali, você não consegue ter acesso aos arquivos mais sensíveis. Então você, enfim, você não. Se o cara está escondendo, todo mundo que esconde alguma coisa, entendeu? Se o sujeito está escondendo, algo aí tem. Mesma coisa, a polícia chega na tua casa, meu senhor, me disseram que tem um carregamento de cocaína dentro da sua casa. Está dentro do seu quintal. Nós podíamos entrar para dar uma olhada? Não, aqui na minha casa ninguém entra. Bom, então tem alguma coisa. Porque se o cara chega na minha casa e fala, pode entrar, vai lá, né? Fica à vontade, vai ali, vê o que tu quiser. Mas não, aí o camarada não deixa você investigar, você ir a fundo, ele está escondendo alguma coisa, o que está acontecendo hoje. Por que não deixam as pessoas terem acesso a esse código-fonte? Outra coisa que eu achei muito interessante essa semana, viu, Machado? O Alexandre de Moraes, em uma conversa com o Lula, entre as muitas conversas que ele está tendo com o Lula, né? Eles sentaram, isso aí é matéria da imprensa, e apareceu até filmagem, né, eles filmando, eles dois conversando, o Alexandre de Moraes sugerindo ao Lula, olha só, até onde eu sei, eu não sou jurista, eu não sou advogado, mas o juiz fala nos autos, não é isso, doutor? O juiz só pode falar nos autos. Ele estava sugerindo ao Lula que ele fizesse um projeto de lei e entrasse com esse projeto do Congresso para regular as redes sociais. Quer dizer, a imprensa já está amordaçada. Agora, esse território ao qual eles não conseguem ter o Mas isso não é competência, eu não acredito. Não é, mas ele... Isso é competência do Legislativo. Do Legislativo, mas ele, Alexandre de Moraes, o imperador, o espírito trevoso, né? Esse sicário da humanidade, por enquanto só da humanidade brasileira. Ele está sugerindo ao Lula que promova uma censura, um projeto de forma que possa censurar, calar as redes sociais. Então isso é tudo, parece um filme de terror. Ele já não disse que a rede social deu voz aos imbecis? Não, pois é. O Lula já vai furar o teto. Teve uma entrevista com o Henrique Meirelles, duas eu assisti, assisti outra na Jovem Pan antes. O Henrique Meirelles, que apoiou o Lula e agora vem com essa conversa mole, que o Lula está indo em direção a Dilma. Dilmou. Dilmou. Mas para um pouquinho, ele já sabia quem era o Lula. O Lula já falou, o Lula não vai ter responsabilidade fiscal nenhuma, zero, como a Dilma não teve. O Lula está com 77 anos. O Lula é um cara borracho, um cara que deve ter um monte de problema de saúde, teve câncer, ninguém aqui está desejando nenhum mal. Eu quero mais que o Lula tenha saúde, dentro daquele princípio cristão. A gente não pode desejar mal para ninguém, eu não desejo nenhum tipo de mal para o Lula, desejo vida longa ao Lula. Mas o Lula é uma pessoa que parece que vem por tudo ou nada agora, ele não tem mais nada a perder. Já de cara está falando que vai furar em 270 bilhões o teto. No mínimo. Porque fica aquele discursinho, vou dar aumento real para o salário mínimo, vai dar R$10 a mais, talvez do que a inflação, que também não vai resolver a vida de ninguém.
Ah, eu quero manter o Auxílio Brasil. O nosso posto Piranga, que é o do Paulo Guedes, ele tinha uma solução já para aumentar o Auxílio Brasil, sem precisar furar o teto. Não, mas furar o teto. Então, logo de cara, antes de assumir, o homem já quer furar o teto. Então, o mercado financeiro, qual é a leitura que fez? Esse homem é louco. A economia brasileira não é confiável. O risco nosso vai subir muito, vai haver fuga de capitais, os investidores vão embora, o dólar vai disparar, vai voltar a inflação. Então, aqueles que votaram no Lula, e agora eu falo para você que votou no Lula, que está me ouvindo, que eu sei que muitos da esquerda ouvem o nosso programa, tá? Não é só o pessoal da direita, eu sei que você de esquerda também me ouve. E eu respeito você, tá? Respeito você, eu agradeço a sua audiência, eu tenho um espírito democrático, né, para lidar com essas coisas, eu entendo que nós temos que respeitar a opinião contrária, mas se porventura o país der errado no campo econômico, e isso aí, essa barca começar a afundar, eu gostaria de dizer para você o seguinte, faz o que, doutor? O L. Faz o L. Quando a coisa ficar ruim, meu amigo, faça o L. Agora, é importante que logo após as eleições, né, veio o Banco Mundial e dizer que o Brasil chegou ao menor índice de pobreza da história. Isso não sou eu que estou dizendo, não foi Paulo Guedes, não foi o presidente Bolsonaro, quem falou isso foi o Banco Mundial. Que o Brasil chegou no menor índice de pobreza. Acho que os 30 milhões que é aqueles números que o próprio Lula fala, que ele inventa, né? Ele inventou que tem 30 milhões agora de pessoas passando fome. E chorou? Chorou até. Então é importante que as pessoas agora vejam que a verdade tem pessoas passando fome, sim. Principalmente lá no Nordeste. Aquelas pessoas que estão lá naquele interior que não tem internet, que não tem rádio, que não tem nada, as pessoas não conseguem acessar os programas, essas pessoas estão passando fome, sim. A gente sabe que estão, mas por falta de políticas públicas. Quem estava preocupado com a pobreza no Nordeste, esteve 16 anos no governo e sequer levou água para lá. Em 16 anos, sequer levou água para o Nordeste. Então lá existe muita pobreza, sim. Para lá que iam aqueles ônibus que foram presos pelo Silvinei, nosso amigo, conhecemos ele em Brasília com o deputado Sanderson, que ele prendeu porque estavam ônibus particulares levando pessoas para votar, e prenderam mais de 5 milhões de reais em dinheiro para compra de votos, que agora estão querendo condenar ele por ter feito apreensões ilegais. Ele não estava fazendo nada errado, ele estava trabalhando. Agora, porque a eleição, o bandido pode fazer tudo o que quiser. Pode carregar eleitor para votar, pode comprar voto, pode tudo no dia da eleição. A polícia tem que fazer vista grossa. Foi isso que aconteceu lá. Então agora, gente, é bom que a gente saiba que depois que passou, o sistema autorizou que seja divulgado. O menor índice de pobreza da história do Brasil, mesmo depois de uma pandemia e do momento de guerra que estamos vivendo. Mesmo depois que a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, todo mundo está sofrendo com inflação, com falta de alimentação nas prateleiras, de alimento, desabastecimento mundial, o Brasil está comemorando esses números. Mas parece que, como isso tudo foi proibido falar, essa mensagem foi... as rádios não receberam, não sei por obra de quem, mas principalmente as rádios do Nordeste não receberam essas informações, agora estão vindo à tona. E diga-se de passagem, o que toda pessoa com menor poder aquisitivo, principalmente que estão na margem da pobreza, gostaram de ouvir, infelizmente vou ter que dar uma notícia ruim para vocês. Sabe a picanha, a cervejinha aquela? Agora eles estão dizendo que era uma metáfora. Para quem não sabe o significado de uma metáfora, ele quis dizer que era uma brincadeira. É uma figura de linguagem, né? Um simbolismo. Era uma brincadeira. A picanha, viu, Hélio Alves? A picanha e a cervejinha era uma metáfora agora. Entendeu? Virou metáfora. Então, para a gente ver quem está comprometido com a verdade
e quem está comprometido com a mentira. E Alexandre, outro coisa, esses E isso 30 a gente milhões. não pode mais esconder. Esses 30 milhões que ele falou que estão passando fome, é bom que se diga, todas essas pessoas, existem essas famílias que estão recebendo Auxílio Brasil. Tá? Ah, os R$600 não resolve a vida de ninguém, mas compra 5 cestas básicas. Nós estamos falando da fome. Eu não estou falando de água, luz, telefone, aluguel, roupa, não. Estou falando de fome. Você vai hoje aqui numa Rede Vivo, por exemplo. Você compra 5 cestas básicas com R$600. É boia dar com o pau. Ninguém morre de fome se puder comprar 5 cestas básicas. E uma família não vai comprar 5 cestas básicas, ela vai comprar uma, 2 e ainda vai sobrar um troquinho para outras coisas. Então, minha gente, o Lula é um hipócrita, o Lula é um sofista, tá? Isso é a grande verdade, é um mentiroso, sempre foi, é uma pessoa desqualificada, mas o povo brasileiro escolheu. Então agora não adianta chorar. Não adianta chorar. Se der tudo errado amanhã ou depois, as palavras mais importantes que o Bolsonaro falou depois da eleição foi antes do discurso. Quando ele chegou no microfone, virou para o Ciro Nogueira e falou o seguinte: ainda vão sentir saudade de nós. Eu diria o seguinte, o presidente Bolsonaro, o senhor nem ainda passou o governo, e já estamos saudosos da sua presença, porque ministro como Paulo Guedes, que botou essa economia nos eixos, com pandemia, com guerra, com diabo 4, eu quero ver agora. O Lula não tem ministro da economia. Sabe por quê, doutor? Ninguém quer pegar essa bomba, doutor Machado. E quem está de volta lá é o ex-presidiário também, Guido Mantega. Tá na volta, tá rondando. Só o fato dele entrar lá, a bolsa despencou. Só o fato dele tá participando da transição, transição. E usando o palavreado, eu acho que foi o Constantino, não sei quem é que falou, os atores do Titanic são os mesmos. Entendeu? Os atores são o mesmo, o roteiro é o mesmo, o diretor é o mesmo do filme. Então o Titanic 2... Só falta o iceberg. Só falta o iceberg para bater. A gente só pode crer que não vai dar certo. A promessa que eles fizeram, que também teria uma equipe técnica, é mentira. É mentira. O Haddad não conseguiu administrar São Paulo. O município, não foi nem o estado de São Paulo. E agora estão falando em ser o ministro da Economia para ter visibilidade para ser o substituto. Mas o São Paulo... Ele mesmo disse que o Tarcísio era um forasteiro, lá o forasteiro ganhou dele. Ele disse que nunca morou em São Paulo, não conhece São Paulo, venceu deles as eleições. Então, a gente tem várias coisas aí que a gente tem que começar a mostrar, porque infelizmente, por enquanto, a gente ainda pode falar. Amanhã, não sei, porque durante as eleições, não poderia ter dito que o homem tinha sido descondenado. Durante as eleições, não poderia dizer o que o STF disse, que o homem tinha sido chefe de organização criminosa. Durante as eleições, não poderia dizer que ele era ex-presidiário. Todas as verdades não podiam ser ditas. Enquanto, por outro lado, podia chamar de genocida, de canibal, de pedófilo, de tudo que podia, qualquer coisa podia ser dito. Então isso daí que botou o povo na rua, é isso que as pessoas têm que entender. E no Brasil, essas pessoas que estão aí Brasil afora, não só em Alegrete, representam 86% do PIB brasileiro. Dá para entender isso? Será que esses cidadãos não têm direito de se manifestar pacificamente e querer solicitar as suas reivindicações, fazer as suas reivindicações? O que todo mundo quer é só saber o que tem nessa pecinha lá dentro dessas urnas que vivem é uma caixa preta, ninguém pode abrir essa pecinha ali, porque parece que daí o mundo vai vir abaixo. Eu não consigo entender isso sinceramente. Se é tão seguro, se é tão... Porque eu já disse, quem não deve não teme. Quem não deve, não teme. E essa dúvida que está levando o povo na rua. E o senhor e a senhora que está me ouvindo, não esqueça, o pessoal não vai sair das ruas. Não pensem que com essa forma de agir do cabeça de ovo, só está acirrando mais os ânimos.
Porque ele está em desespero para terminar com o movimento. Eu não sei o que ele está com tanto medo. O que ele está escondendo. E eu vou dizer para o senhor e para a senhora, jamais um criminoso vai chegar e vai fazer assim no meu rosto, como o senhor Lula fez em todos os ministros do STF, exceto os dois que foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Viu, Alexandre? Eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Adão Felisberto. Já no programa Momento Espírita ele já tinha conversado comigo. Ele é sempre um ouvinte do nosso programa aqui. Um abraço para ele. E ele lembra que no dia 3 de dezembro vai ter lá no Clube Cassino esse evento, né, anual da Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil. Mandou até o convite aqui. Será às 20 horas no Clube Cassino, traje social fino. O senhor já foi honrado com essa medalha, não foi? Olha, não tem, eu acho que não. Foi sim. Foi? Foi. Acho que foi sim. Foi. Fui. Eu tenho razão, foi. É verdade. Agradecido. Não, é que eu recebi várias medalhas na minha carreira. Eu sou um cara que tenho. Eu sou um cara bem merdalhado. Ele disse que ele via naquelas rústicas que tinha aqui em Alegrete, que todo mundo ganhava medalha. Aí ele levava para casa, era só bastava se inscrever e ganhava medalha já. Na hora que eu te escrevia, tu já saía com a medalha. Não precisava nem correr. Eu sou que nem o Vasco, eu tenho que alugar um espaço para botar meus troféus, minhas medalhas ali. Mas é isso aí. Então um abraço para o Dom Felisberto e para todo o pessoal lá que escuta o programa. Eu quero mandar também um grande abraço e um beijo no coração do meu padrinho Silvio, que aniversariou agora o dia 10. Está se recuperando, graças a Deus, de uma cirurgia. Mandar um abraço para ele, para a Maria Terezinha. Que Deus abençoe sempre esse casal que mora no meu coração. A minha tia Clair, aniversariou também. Está aniversariando, acho que hoje. Gremista, infelizmente, os dois são gremistas, né? Mas faz parte da vida. Então, eu também dizer para ti um grande abraço, felicidades. Estamos terminando mais um programa Crônicas de Alegrete. A gente agradece imensamente a nossa audiência, os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam, que nos ligam, que nos mandam mensagem, que nos atacam na rua, agradecendo por nós termos este programa que traz aquilo que a comunidade precisa saber, em especial aqueles que infelizmente só conseguem assistir à Rede Globo. Um bom sábado a todos, um abençoado domingo, e vamos aproveitar ali, está tendo a feira ali dos produtores, do pessoal dos artesãos ali na Praça Getúlio Vargas. Heliópolis, vai lá e compra um doce de leite para nós lá, pro pessoal lá. Abre essa mão, né, tia? Traz um docinho aqui, tu serve na hora do programa, aí fica uma boa, tá? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, que nós vamos com ele. Muita paz a todos.